Alguém caiu. Pronto. Bom dia, eu sou a professora Soraya da UFMT de Rondonópolis. Aliás, agora a gente já mudou, né? Viramos autônomos, somos UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, e sou atual representante chair do BRCAI, do capítulo, nessa nova gestão. Tenho como fortaleza aí meu braço direito e meu braço esquerdo, que são a Camila Rios, da USP de São Carlos, e a Marcele Mota, da Federal do Pará, que formamos o grupo de mulheres superpoderosas do BRCAI atualmente. E hoje a gente tem a apresentação da professora Ingrid Monteiro, da Federal do Ceará, do campus de Quixadá, e que ela foi gestora, officer, né, também do BRCAI durante 2 períodos, e vai contar a experiência dela de como foi estar à frente do BRCAI Brasil nesse período. Por favor, Ingrid, seja bem-vinda. Obrigada, Soraya. Obrigada, né? Eu queria agradecer primeiro ao convite, a Soraya, Marcele, Camila, por estar aqui compartilhando. E a ideia é mesmo, assim, aproveitar até que tem pouca gente, né? Então, é uma conversa, eu trouxe algumas informações, né? Saí coletando alguns conceitos, né? Mas vou tentar falar mesmo de como é que foi a gestão e o que é que eu vejo que dá para a gente trabalhar para fortalecer, né, o grupo, o BRCAI, no Brasil, tá? Então, como a Soraya apresentou, né, para quem não me conhece, eu sou a professora Ingrid, sou professora no campus de Quixadá, da UFC, sou coordenadora do curso de Design Digital, aqui na UFC em Quixadá, e eu atuei como coordenadora, né, chair, do BRCAI entre os anos de 2016 e 2019, tá? Então, deixa eu passar aqui, tá todo mundo vendo, né? Bom, como são poucas pessoas, eu acho que vocês podem interromper ao longo da minha apresentação, tá? Então, fiquem à vontade para ligar o microfone e falar. Então, o que eu preparei para hoje, né, basicamente eu vou explicar o que é que são o que é a ACM, o que é o SIGCAI, até chegar no BRCAI, vou falar um pouco do capítulo local BRCAI, comentar como é que foi a gestão, né, o que é que a gente pensava em fazer a princípio e o que a gente aprendeu e o que a gente conseguiu fazer, e aí trazer algumas sugestões, algumas lições aprendidas mesmo do que eu vi nesse tempo, né, que pode contribuir aí nessa nova gestão, certo? Então, para quem não conhece, né, acho que a maior parte de vocês já conhece, já deve ter pelo menos ouvido falar, né, então existe uma organização, né, que é a ACM, eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. A ACM, ela tem vários SIGs, né, que são os grupos de interesse especial, né, de várias áreas da computação, e os grupos de interesse especial têm os capítulos locais, né? E aí, então, o BRCAI se insere nesse núcleo menor, né? Ele é um capítulo local de um grupo de interesse especial, que é o SIGCAI, que faz parte da ACM, tá? Então, essa é a hierarquia, vamos dizer assim. Então, a ACM, né, ela é uma sigla para Association for Computing Machinery. Eu ia pegar o ano de fundação, mas esqueci. Enfim, mas deve ser bem antiga, não sei dizer quantos anos tem, mas ela é a principal comunidade, né, de profissionais e estudantes de computação. São quase 100 mil membros, né, 170 países, né, que tem esses membros, né, e são mais de 2 milhões de profissionais de computação em todo o mundo, né. Para participar da ACM, você tem que ser, quer dizer, para participar como membro mesmo, né, você tem que ser associado, né, existe uma assinatura, vamos dizer assim, que você faz, anual, né, e aí, enfim, tem vários benefícios por ser associado, mas mesmo que você não seja associado, você pode se beneficiar de muitas atividades e recursos da ACM. Vocês estão ouvindo minha cachorra? Deve ser por causa do... Espero que meu microfone esteja funcionando. Opa, Edson, muito obrigada, 1947.
Estão ouvindo, mas vocês estão ouvindo minha cachorra? As cachorras estão latindo. Desculpa. Parou. Parou. Bom, então, a ACM, né, ela tem várias atividades. Aqui eu destaquei só algumas coisinhas, né, enfim, que são as mais, eu diria, enfim, as mais evidentes, né. Então, a ACM, ela organiza muitas conferências, existem várias conferências, inclusive vou dizer assim, as mais conhecidas ou as mais renomadas, né, da área da computação, né, boa parte delas são oferecidas pela ACM. Publicações, né, existem diversas publicações, periódicos, né, revistas informativas, aí também tem coisas como blogs, né, as próprias newsletters, quem é cadastrado na ACM pode receber informativos, né, mensais, certo? Publicações também tem livros, né, inclusive tem alguns livros que são até gratuitos, você consegue acessar a página de livros da ACM e pegar esses livros. Prêmios, né, o mais conhecido deles é o Turing, né, Alan Turing, um prêmio que é concedido a pessoas de destaque da área de computação. E tem os SIGs, né, deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa. Uma coisa legal que eu descobri recentemente, eu não sabia, né, é que para alguns países tem um preço promocional, né, para você se associar. Eu fui pesquisar e a assinatura cheia hoje, ela está $90, bem alto, né, se a gente for pensar que o dólar está muito alto agora, mas para o Brasil, por exemplo, é $40, né, então é mais do que a metade de desconto aí. E, enfim, dá para encontrar esse link, se alguém quiser eu posso passar também, né, mas tem como você preenche o formulário, diz que você é do Brasil, né, e aí você consegue ter esse desconto na assinatura, na associação, certo? E aí, além dessas coisas que eu mencionei, né, existem outras atividades, outras iniciativas da ACM, por exemplo, a ACM, ela tem um código de ética profissional, né, inclusive ele foi renovado, ele foi atualizado agora, Maria, acho que tem uns 2 anos. Então, por exemplo, eu na disciplina de EHC, eu menciono, né, alguns princípios desse código de ética, né. Ele foi atualizado, não lembro direito, mas acho que tem uns 2 anos, e quem era membro podia, inclusive, contribuir, né. Eu lembro que eu cheguei a participar, né, assim, como membro, né, eles fizeram uma pesquisa com todos os membros, e eu lembro de eu ter escrito, né, algumas contribuições sobre alguns pontos lá desse código de ética. Enfim, que mais? Eles têm também um programa bem legal, que é o Distinguished Speakers Program, né, então, quem é associado pode, inclusive, se oferecer, vamos dizer assim, como um palestrante da ACM, né, então, pelo que eu vi lá, não é uma coisa tão complicada, você preenche um formulário e deve ter algum tipo de critério, né, alguma seleção, e aí você meio que fica disponível para participar dos eventos promovidos pela ACM, né, inclusive eventos dos capítulos locais que eu vou falar ainda vou explicar. Então, o pessoal da BRCAI pode, a qualquer momento, solicitar a participação, uma palestra de um desses distinguished speakers, né, então são pessoas de destaque da comunidade, né, da computação em geral, e aí você solicita, né, deve existir uma agenda, deve existir um procedimento, mas basicamente preencher um formulário, dizer quando você pretende realizar essa palestra, e eles pagam, né, o transporte e tudo mais. Agora, assim, em tempo de coronavírus, eu não sei como é que tá, mas, enfim, a gente existe esse programa da ACM, né. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. Beleza. E aí, então, a gente chega nos grupos de interesse especial, né? Gente, são muitos, tá? Eu tenho um slide aqui a seguir com todos eles, mas a ideia dos grupos é você separar, mas não no mau sentido, né? Mas agrupar pessoas interessadas em temas específicos da computação, certo? Então, esses grupos, eles representam as grandes áreas da computação, né? E aí, as comunidades técnicas ao redor daquele tema se juntam nesse grupo, tá? Cada SIG tem um conjunto, né, de conferências específicas, publicações e atividades focadas naquela área, né? Então, a gente, né, faz parte da SIG-CAI, que é um desses SIGs, né?
E a ideia é que os membros desses grupos, né, compartilhem experiências, descobertas, melhores práticas daquelas áreas, tá? Aí os SIGs, né, eles são formados dessa forma, né, esse prefixo SIG, que é o de grupo especial, e a segunda parte, né, o sufixo é a área de interesse, vamos dizer assim. Aqui eu botei só alguns, né, então, porque são muitos. Então, por exemplo, o SIG Access, vocês não estão vendo meu mouse, mas dá para ler esse de cima. O SIG Access, né, sobre acessibilidade, né, a gente tem um SIG ADA, né, que é da linguagem de programação ADA. Então, vejam como tem temas muito específicos. Tem um geral como acessibilidade, mas tem um muito específico como uma linguagem de programação específica, né. Esse aqui, o AI, que é de inteligência artificial, esse ARC, SIG ARC, né, que é de arquitetura, tem sistemas embarcados, de bioinformática, e o SIGCAI aqui, no nosso caso, tá? Aqui está a lista completa dos grupos, né? Eu peguei essa lista ontem, né? Então eu acho que ela deve estar atualizada. São 36. Além desses, eu ainda tenho, acho que uns 3 ou 4 que eu não peguei para não colocar aí na tela, que são grupos especiais de áreas emergentes. Então, por exemplo, cidades inteligentes. Tem uns temas assim mais da moda, e aí tem uns 2 ou 3, acho que são 4. Não lembro. 3 ou 4 grupos especiais dessas áreas emergentes. Eu não sei bem se a ideia é, no futuro, eles se transformarem em um SIG tradicional, né? Então, enfim, vocês estão vendo aí que são muitos, né? São 36, né? Então, o 10 aqui está em ordem alfabética, né? Então, o 10º aqui é a SIGCAI, SIGDOC, que também é os que eu conheço mais, assim, né? Tem o SIGSIS, que é de a parte de educação, né? Aqui, Computer Science Education, certo? Então, são muitos, e cada um dedicado a uma área específica da computação, certo? Quando eu fiz a proposta lá, né? Já estou adiantando a conversa, mas a minha ideia, quando eu lancei a proposta para coordenar a SIGCAI, eu tinha pensado, sabe, em tentar fazer uma aproximação com os outros SIGs, né, mas eu acabei não levando isso para frente, mas eu tinha curiosidade de saber, tipo assim, no Brasil, a SIGCAI no Brasil tem o BRCAI, né, e os outros SIGs, como é que isso acontece no Brasil, né, então fica aí também até uma sugestão para as próximas gestões, né? Não só na questão de buscar uma aproximação acadêmica, né, ou de pesquisa, mas mais no sentido de compartilhamento de estratégias, né? Como é que esses SIGs chegam aos locais, como é que eles chegam na comunidade e tal, como é que esses capítulos locais de outros SIGs chegam na comunidade, certo? Beleza, e aí a gente chega no SIGCAI, né? Eu tenho dificuldade de dizer se é SIGCAI ou a SIGCAI, né? Esse problema de, em inglês, não ter artigo, em português a gente tem, mas bom. Se a gente chamar de grupo, é o SIGCAI, se chamar de sociedade, é a SIGCAI, né? Então, aqui nessa frase, ela é A. A SIGCAI é a principal sociedade internacional, né, para profissionais, acadêmicos, estudantes e interessados em HC, basicamente, certo? Então, a SIGCAI é a vertente de IHC da ACM, né? A gente pode colocar dessa forma. E aí, como ela é uma vertente da ACM, ela tem muitas atividades semelhantes, né? A ACM mais voltadas para a área de IHC, certo? Então, tem também conferências específicas, publicações específicas, prêmios, né, específicos, tem a questão dos capítulos locais e também apoio financeiro específico. Eu não comentei, mas a ACM, independente dos grupos especiais, é possível você ter capítulos locais vinculados à ACM, né, vamos dizer assim, que não precisam estar vinculados aos grupos de interesse, certo? Então, aqui são alguns exemplos, alguns mesmo, tá? Na verdade, são mais de 20, eu anotei aqui, são mais de 20 eventos patrocinados pela SIGCAI, e mais de 40 o que eles chamam de in-cooperation, que são eventos apoiados, né, pela ACM. Então, não necessariamente a ACM patrocina, né, não necessariamente ela paga para esse evento acontecer, mas ela apoia. Apoia, por exemplo, você pode ter os seus eventos em cooperation divulgados pela SIGCAI, né? Você pode ter alguns eventos publicados, indexados na base
da ACM, né? ACM Digital Library e tal. Aqui são só alguns. A CAI, né, é a principal conferência. Alguém pesquisa aí qual foi a primeira? A CAI, eu sei, né, todo mundo sabe, bem, quem é da área de HC sabe que é a principal da área de HC no mundo, né, ela é uma conferência da SIGCAI, promovida pela ACM, né, enfim, qualis altíssimo, aquela coisa toda, difícil. Eu, por exemplo, nunca fui a uma conferência da CAI, né, ainda, né, mas pretendo ir algum dia. Tem outras, né, DIS, né, que é Design Interactive Systems, CSCW, que é a parte de sistemas colaborativos, né, User Interface, esse de a IDC, né, Interaction Design in Children, então são várias, né, que eu só peguei mesmo as que cabia na tela, né, que são promovidas pela SIGCAI, tá? Publicações, né? Os diversos anais de conferência, né? Então, eventos que são promovidos pela ACM, pela SIGCAI, que são apoiados pela SIGCAI, têm os seus anais, né? Os proceedings dessas conferências são publicados por ela, né? Então, você pode consultar lá na ACM. Em diversas edições do IHC, que é a nossa principal conferência no Brasil, né? Não todas, mas diversas dessas edições foram publicadas no sistema in cooperation com a ACM, então elas são publicadas na Digital Library da ACM, né? A gente tem um periódico que também é bem importante da área, né? Que é o TOCAI ou TUCAI, eu não sei, que é o Transactions on Computer Interaction, né? Então, se eu não me engano, ele também é Qualis A1, enfim. Então, é um periódico, né? É uma publicação do tipo periódico. A gente tem também a CM Interactions, que é uma magazine, né? Uma revista informativa, vamos dizer assim, técnica, né? Ela é mais técnica do que científica, mas também bastante interessante. Inclusive, uma coisa legal, também aí dica para as meninas, né, é que na CM Interactions tem uma coluna, né, uma parte da revista dedicada aos capítulos locais da SIGCAI, né, então sempre qualquer capítulo que quiser pode escrever, solicitar, né, para participar dessa coluna. Eu tive olhando, o BRK já teve 2 ou 3 publicações nessa coluna, né, a última foi em 2016, teve uma em 2013, e no ano passado a gente teve uma publicação também, ainda quando eu estava eu estava na transição, né, a matéria foi escrita quando eu estava na gestão, mas foi publicada depois, sobre um grupo de pesquisa aqui em Quixadá, né, em HC. Só que nesse caso não foi nessa coluna dos capítulos locais, foi numa outra sessão que chama Day in the Lab, né, mas de qualquer forma é uma forma de promover a pesquisa em HC no Brasil, né, de forma, enfim, internacionalmente nessa revista Semi Interactions. E ela é ótima, né, não sei quem acompanha, é uma revista super bonita, super interessante, com muitas colunas legais, e bem leve, né, assim, você não está lendo artigos científicos, né, você está lendo matérias sobre tecnologia, sobre interação e tudo mais, tá? Opa, passou. Prêmios tem vários, né? Tem os mais importantes, vamos dizer assim, que são esses de lifetime, então eles premiam pessoas que são que têm uma participação mais longínqua, né, mais constante em relação a contribuições técnicas, né, de prática e de pesquisa, certo? Tem essa parte de impacto social, né? O SIGCAI Academy também, que ele é mais, também tem a ver com premiar pesquisadores atuantes na área, né? Eu não sei quantos brasileiros já receberam esses prêmios, né? O que eu conheço, né? Enfim, por questão pessoal, é que a Clarice recebeu, acho que em 2000 ai meu Deus, alguém me ajuda, Marcele? 2013, eu acho, o SIGCAI Academy. E eu fui olhar, ela recebeu o SIGCAI Academy no mesmo ano que o Nielsen ganhou o Research Award, né? Só para vocês terem uma ideia. E aí, enfim, esses prêmios variam em dinheiro, né? Os que são mais top tem premiações em dinheiro, os outros tem. A premiação é você. Acho que foi, Marcelo, 2013. Você ir. Como é que diz? Você ir para
participar do evento da CAI, né, participar de um jantar, receber uma condecoração, coisas assim, enfim, vai variando. Tem até esse que eu não conhecia, que é o de Dissertation Award, né, então a galera aí que está fazendo mestrado, fazendo doutorado, pode, inclusive, se candidatar, né, a esse prêmio voltado para dissertação. Eu não sei dizer se essa dissertation é só para tese, ou é só para mestrado ou doutorado, eu não olhei, mas, enfim, tem a ver com publicação de pós-graduação, né. Gente, já tá meia hora que eu tô falando. Não, né? Já tava projetando antes. Eu tô falando aqui tão de boa, se vocês acharem que eu preciso apressar, é só me falar. E aí, apoio financeiro, né? A SIGCAI tem várias iniciativas, né? Eu não sei dizer se é porque eu não sabia, um desconhecimento, mas eu tenho a impressão que isso tem aumentado. Acho que é meio que nessa linha do que a Soraya comentou, né? Eu não lembro de ter visto tantos financiamentos quando eu comecei, sabe, no BRCAI. Às vezes, quando aparecia uma coisa, e eu fui pesquisar, né, para preparar para vocês a apresentação, e eu vi que tinha muitas iniciativas, certo? Então, eles têm um fundo de desenvolvimento voltado para países em desenvolvimento, né? Um fundo voltado para países em desenvolvimento. Então, basicamente, você pode fazer um projeto, sei lá, de um curso, né, de um evento, né, e aí você solicita, faz um orçamento e tal, e solicita esse apoio, né. Eles têm bolsas ou ajudas de custo, né, para viagem, para os estudantes participarem de eventos, e aí não é só o evento principal da CAI, mas qualquer evento patrocinado ou apoiado, né, pela SIGCAI. Do mesmo jeito, você pode ir lá, preenche o formulário e solicita esse financiamento. E aí varia, tem alguns tipos de apoio que pagam transporte, tem outros que pagam diária, ou a maioria é por reembolso, né, enfim, tem que ver cada caso. Tem esse outro, né, conferências especializadas, né, aí deve ser focado em conferências, em eventos. Esse Gary Marsden Student também é voltado para estudantes, né. Eu não sei qual deles, um é voltado para promover a participação dos estudantes em eventos, outro não sei se tem alguma coisa a ver com bolsa, mas enfim, são todos apoios financeiros que a SIGCAI oferece para tentar desenvolver esses lugares, né, vamos dizer assim, a gente vendo o site, eles têm muito esse discurso de fazer disseminar o conhecimento, né, então disseminar a área de HC, no caso da SIGCAI, para os diversos locais, né, e por isso que a gente precisa desses capítulos locais, porque é a forma de, por exemplo, a ACM chegar aqui em Quixadá, né, o caminho é muito distante, então, teoricamente, né, eu sendo da BRCAI, não só como chair, né, mas como membro, eu posso trazer essas informações, né, e falar para alunos, divulgar e tudo mais, certo? Beleza, e aí a gente chega na ideia dos capítulos locais, né, que são... Aqui, gente, eu estou falando só do SIGCAI, mas, em geral, para a ACM, né, a ACM, a ideia dos capítulos é para a ACM inteira, né, aqui eu estou falando só do SIGCAI, mas não tem muita diferença. A ideia dos capítulos locais, né, então, ajudar a comunidade, né, a promover e avançar a área, né, pensando muito no local, certo? E aí, em alguns lugares, né, os capítulos podem ser justamente essa porta, né, essa porta para esse acesso a essa área, né, então, para promover educação, pesquisa e prática, no caso da SIGCAI, a prática de IHC naquela região, certo? E a ideia é você formar pontes, né, não só em termos de pesquisa, mas também pensando nos alunos, né, nos estudantes, ou seja, focado também em educação, e de praticantes, né, indústria e tudo mais, né, então, existem iniciativas para promover cursos, oficinas, minicursos, né, reuniões, você pode ter, por exemplo, reuniões com pessoas da indústria, né, e tentar levantar necessidades da indústria, enfim, certo? Então, isso é bem aberto. Aqui tem um mapinha, eu peguei lá do site da ACM, né, isso aqui são todos os capítulos, né, ACM chapters, né, não dá para a gente saber de que SIG mas aqui são todos, né. Aí, dando um zoom aqui, a gente vê a gente aqui, tá? Eu até fiquei feliz que foi engraçado que nessa tela anterior, né, eu vi aqui, vocês não estão vendo meu mouse, mas dá para vocês verem que tem um pontinho azul aqui no Nordeste, né, eu falei, gente, não atualizaram ainda
a localização, né, do SIGCAI, que tá como se fosse, eu pensei que fosse o Ceará, olhei rápido, mas quando a gente dá um zoom, já está atualizado, né? Não sei se vocês conseguem ler, mas aqui tem dizendo aqui, Brasil, SM, SIGCAI Chapter, aí tá em Rondonópolis aqui, né, Mato Grosso, né, porque ele pega pela instituição da Tchê, que é a Soraya. E aí, professora, mas o que é isso aqui, né, na Paraíba, né? E então, na verdade, isso aqui, ó, gente, é muito pouco. Eu não sei se bom, eu ia dizer que eu não sei se está atualizado, mas como já está atualizado aqui no nosso, então deve pelo menos estar atualizado até o final do ano, né? Vejam que só são 1, 2, 3, 4, né? Só são 4 local chapters da ACM no Brasil, né? Esse da Paraíba é um student chapter, certo? Eu não vou saber, se eu não me engano, esse do Rio é um ACM Professional Chapter, não está vinculado a nenhum SIG. Esse aqui, que eu não sei onde é o lugar, que eu não estou enxergando. A gente me ajuda aí na geografia, não sei. Mato Grosso, sei lá, por aqui perto. Podia ver aqui, né? Goiânia, Brasília. É Brasília, será? Sei lá. Bom, esse outro aqui, se eu não me engano, é um chapter da SIGSE, que é o pessoal de educação, computação e educação, certo? E aí, aqui tem um mapinha, aí esse mapa está um pouco desatualizado, né? Essa imagem é de 2018, que são só os local chapters da SIGCAI, né? Aí aqui realmente está no Ceará, tá vendo? Tem um pontinho aqui no Ceará, né? Que foi a imagem essa imagem aqui foi apresentada numa apresentação da reunião anual dos chapters, né, lá na CAI. Eu não estava lá, tá, mas eu recebi a apresentação e eu peguei essa imagem. Bom, então essa informação aqui é do site, teoricamente está atualizada, né, hoje são 58 local chapters da SIGCAI no mundo, né, não sei se nessa imagem tem os 58, não sei. São 49 profissionais e 9 de estudantes, né? Então, gente, também é possível ter capítulos de estudantes. Aquele do mapa anterior que eu mostrei, esse aqui, é do IFPB, né? Então, os alunos do IFPB criaram esse capítulo de estudante, né, da ACM. São 36 países e mais de 4 mil membros, né? Beleza. E aqui eu coloquei só alguns links, né? Vocês podem ver mais informações da SIGCAI, né? Tem muita coisa lá, gente, muita coisa, só destaquei algumas coisas aqui. Tem um só para os chapters, né? Então, se vocês podem ver todos os capítulos locais do mundo todo, lá a listagem, inclusive, viu, Soraya, lá tá errado, ainda tá Ceará, lá aparece Brasil, Ceará, né? Só tem que atualizar. É possível ver um calendário com as conferências que são apoiadas e patrocinadas pelo SIGCAI, tem muitas, né? Então, se vocês, sei lá, às vezes a gente está fazendo um artigo, né? Ou então até por curiosidade, eu quero saber quais são as conferências da área. Isso aqui é uma ótima fonte, né? E uma outra fonte também, ela é conhecida, apesar de ela não ser tão atualizada e o site ser bem feio, tá? É esse ADCI Bibliography, que é mantido pela SIGCAI, se eu não me engano, desde 90 e pouco, né? Então, lá tem coisas riquíssimas, assim, de sugestões de bibliografia em relação a IHC, tá? Beleza, e aí a gente chega no BRCAI, tá? Então, o BRCAI mesmo, o nome dele, né, o nominho completo é Brasil, né, ACM SIGCAI Chapter, né, então é o capítulo brasileiro da ACM SIGCAI, certo? Mas a gente chama de BRCAI, né? E é legal porque isso não é mérito só nosso não, tá? Lá vários capítulos tem um nome completo e tem um apelido, tá? Enfim, só uma curiosidade. E aqui tem mais ou menos uma linha do tempo, né, de quem cuidou, né? Eu não vou saber contar a história toda, tá, gente? Desculpem, porque, enfim, eu não estava desde o começo, mas, bom, pelos registros lá no sistema, né, começou, né, os primeiros... exatamente. Em 2002, né, a Simone Barbosa, todo mundo conhece, todo mundo que é da área de HC sabe quem é a Simone, ela que começou, não sei, ela já devia ter algum contato com a ACM, enfim, não sei, mas, enfim, ela foi a primeira chair, né, a primeira presidente do capítulo, tá?
E aí tem aí a variação. Uma coisa que eu reparei, né, aproveitar a fala da Soraya, que ela ficou brincando que eram as três super poderosas, alguma coisa assim, né, 3 mulheres, 3 meninas, mas realmente as gestões do BRCAI têm sido executadas muitas vezes por mulheres. A única exceção foi em 2009, 2010, que o presidente foi o Cláudio, né? E aí dá para a gente destacar 3 pessoas, né? A Simone, que foi a primeira, ela ficou em 2 gestões, né? A Elizabeth, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma professora da Unifor, aqui do Ceará, né? Unifor, Universidade de Fortaleza. Ela foi a pessoa que ficou mais tempo, né? No BRK, ela ficou por vários anos. Então, de 2004 a 2008 já foram 4 anos, depois ficou mais 4 anos, né? De 2012 a 2016. E eu também fiquei 4, né? Então, eu tô aqui mais ou menos enfim, entre as 3 mais, né? Que foi Simone, a Elizabeth, a Beth e eu, né? Então, muitas mulheres, na verdade, né? Mas isso também não é uma surpresa, né? A gente sabe que a HC acaba, não sei porquê, enfim, atraindo mais mulheres, tá? Beleza. E aí agora, né, 2019 é onde a gente está agora, né? Nós temos aí as nossas lindas e maravilhosas Soraya, Marcela e Camila cuidando, mas o foco dessa apresentação é no período anterior, né, 2016 a 2019, tá bom? Então, eu vou contar um pouquinho como foi. Gente, nesse período, né, 2016, eu já conhecia a BRCAI, né, pela atuação da Beth, né, especialmente porque a gente que participa muito ativamente do IHC, né, da conferência do IHC, todo ano a gente tem a reunião da comunidade no IHC e sempre tem a fala de alguém do BRCAI. Então, eu conhecia o BRCAI por essa reunião, certo? Mas eu não sabia muito bem o que era, não tinha muito conhecimento, assim, eu só sabia que era uma representação da ACM no Brasil, assim, né? Eu tinha essa noção, mas eu não tinha muito contato, não tinha muito enfim. E aí, em 2000 não vou saber se foi em 2000, acho que foi em 2016 mesmo, né? A Beth me convidou, né? Na verdade, foi através da Andrea, que é uma outra professora da área de HC aqui do campus, né? A gente foi lá na Unifoc conversar com ela, e eu lembro muito dela dizer assim, gente, eu não sei qual foram as palavras exatamente, mas ela quis dizer assim, gente, eu já fiquei muito tempo no BRCAI, tipo, precisa de outras pessoas, sabe? Ela falou muito isso, precisa de novos rostos, né? Pessoas mais novas e tal. Eu lembro dela falando isso, né? E aí, eu fiquei meio insegura, né? Fazia pouco tempo que eu estava na UFC, eu fiquei com medo, assim, da responsabilidade, mas ela, a todo momento, falou, ó, não se preocupa que não tem muito trabalho. E realmente, gente, trabalho, tipo, braçal não tem muito trabalho. É muito mais uma questão estratégica, né? E de comunicação e de interação com as pessoas, né? E aí ela mesma sugeriu, e lógico que assim, gente, ela não me convidou para ser da BRK, não é ela que faz isso, ela me convidou, ela sugeriu que eu fizesse uma proposta para participar, né? Se vocês forem olhar a legislação, vamos dizer assim, lá do BRK, ele fala que essa escolha é pelos membros, né? Os membros do BRK devem escolher os seus representantes, né? Só que a gente acaba fazendo isso durante o IHC, né? Ah, mas isso é ilegal, não são os membros, são sim. Porque os membros do BRK se misturam, né? Pode ser que tenha um ou outro que não esteja, mas a maior parte dos membros do BRK participam do IHC e a gente acaba fazendo isso lá, né? Lógico que isso pode mudar, né? A gestão tem essa liberdade, inclusive de fazer uma votação online, por exemplo. Mas, historicamente, isso tem acontecido dentro da conferência. E uma coisa bacana, também que não está, vamos dizer assim, no regulamento do BRK, mas é uma coisa que a gente pratica, é que o presidente, né, o coordenador do BRK, ele participa da Comissão Especial de IHC no Brasil, entendem? Então, assim, isso é como se fosse eu não queria dizer cortesia, mas, enfim, é como se fosse uma cortesia da ACIC, né, que é a Comissão Especial de IHC no Brasil. Então, quem é do BRK acaba participando também da Comissão Especial de IHC, certo? Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é que isso parece uma coisa, não é errada, mas assim, eu acho que é uma coisa bacana, né? A ACM, ela não diz que tem que ser assim, mas a gente acaba fazendo assim, né? Aqui no Brasil. Né? Então, o BRK, ele tem esse relacionamento
com a Comissão Especial de HC, e isso é maravilhoso, né, porque a gente consegue fazer coisas juntos, tá? Bom, então, na época que a Beth me falou, né, já estava vencendo o período dela, a gestão dela lá, o mandato e tal, e eu fiz a proposta, mandei para a Comissão Especial, né, e eles avaliaram, e eu não lembro se teve votação, mas eu acho que não, porque já estava vencido, a própria comissão que decidiu. E aí, né, fiquei como coordenadora. Os membros, né, também foi, a própria Elizabeth me ajudou a compor, né, essa chapa, vamos dizer assim, né. Então, os membros, né, eram eu, né, da UFC em Quixadá, a Marília Mendes Soares, que ela é da UFC de Russas. Eu já conhecia a Marília, né, a gente já tinha trabalhado algumas vezes juntos, ela já tinha ido para o campus e tudo mais, eu conhecia ela já, e ela foi aluna da Beth, né? E a Marília já tinha atuado no BRCAI na gestão da Beth, então era bom porque ela já conhecia mais ou menos como é que funcionava algumas coisas. E aí ela ficou como vice-coordenadora. E o terceiro foi o Eurico Vasconcelos, que eu não conhecia na época, né, mas foi uma sugestão da Beth, e eu aceitei que ele ia atuar como tesoureiro, né, ele também foi interessante porque ele tem uma inserção muito grande na parte da indústria, né, então a gente convidou ele mais para poder ser esse braço da indústria. E aí, gente, quando eu fiz a proposta, né, eu tinha um grande objetivo, que eu acho que ele ainda se mantém nessa gestão, na nova gestão, que era a questão de difundir IHC, né, assim, eu estou chamando de fora dos grandes centros, né, então, assim, levar IHC para os rincões, vamos dizer assim, né. Eu estava em Quixadá, interior do Ceará, a Marília em Russas, né, também interior do Ceará, e o Eurico não estava no interior do Ceará, mas ele estava em Fortaleza, mas que também não eixo Rio-São Paulo, né, então, de qualquer forma, fora desses grandes, do que eu estou chamando de grandes centros, né, e de alguma forma mantendo gente, como é que é a palavra? Esse protagonismo do Ceará, né, porque a Beth já tinha atuado no BRK durante muito tempo, tá? E aí a ideia era essa, né, então a gente levar IHC para esses lugares, né. E aí eu digo que isso continua porque, coincidentemente ou não, né, isso eu acho que não foi proposital, Soraya, né, tá em Mato Grosso, em Rondonópolis, agora na Federal de Rondonópolis, Soraya, como é que é o nome? Marcela em Belém é uma capital, mas ainda é fora do eixo Rio-São Paulo, e Camila, que está em São Paulo, na verdade está em São Carlos, né, que é também, enfim, uma cidade do interior, tá? Pronto, então isso foi mais ou menos a história, como aconteceu, né? E aí, gente, não tem como eu falar tudo que foi feito, né? Assim, eu acho que daria até para eu dizer um monte de coisa que não foi feita, né? Porque eu desejava ter feito, acabou não acontecendo, mas basicamente a atividade do BRK como o objetivo é a difusão de conhecimento, né? A maior parte das atividades são realmente os eventos, né? Então, quem é do BRK pode promover diversos eventos de difusão, né? De formação em IHC em qualquer lugar do Brasil. E isso conta como atividade do capítulo, tá? Aqui eu listei algumas, tá? Vocês não precisam ler todas, mas muitas atividades em Quixadá, né? Em Russas, através da Marília, em Fortaleza, certo? Teve uma coisa bacana que aconteceu, foi que em 2018, né? Quase que eu ia para a CAI, quase, foi por pouco. Eles ofereceram um financiamento, né, uma ajuda de custo para aquelas pessoas que necessitassem. E eu pedi, né, foi em abril de 2018. Eu cheguei a pedir, falei, eu quero, né? Aí eles falam lá, justifique. Aí eu justifiquei, dizendo que as universidades do Brasil estavam tinham sofrido cortes e tudo mais, não tinha nenhum tipo de auxílio para esse tipo de participação. Por que eu estou falando isso? Porque todo ano existe a conferência CAI, né? E todo ano lá dentro da CAI tem a reunião anual dos capítulos. Então, qualquer pessoa que vá
qualquer pessoa que seja dos capítulos locais, né, que seja um dos coordenadores, vá para cá e elas podem participar dessa reunião. Inclusive, tem até uma ajuda de custo, tipo, uma diária de hotel, se você fizer isso, né? Só que sempre, né, a Elizabeth já tinha me dito isso, ela disse, ó, não tem como, eles não pagam, né, você tem que ir para cá e participar da reunião, lógico que não é obrigatório. E uma coisa que eu não falei, tá, gente, tudo isso que eu tô falando é voluntário. Ninguém ganha nada, R$ 0 para fazer esse trabalho todo que eu tô falando, tá? E aí, enfim, eu não tinha perspectiva de viajar a CAI, né, assim. E em 2018 apareceu essa oportunidade, eu falei, era até em Montreal, né. Só que, gente, eu estava grávida, certo? Eu já estava, na época da conferência, eu ia estar na reta final da gravidez, eu estava eu estava antecipando as minhas aulas para poder tirar a licença maternidade e não prejudicar o semestre, né, e aí eu não pude ir. E aí eu peguei e chamei a Marília, vai Marília, vou. Tava tudo encaminhado para ela ir também, e aí ela teve um problema de saúde, tipo, 2 semanas antes da viagem, e ela não pôde ir, né, então a gente não conseguiu ir em 2018. Mas em 2018 eles fizeram uma coisa bacana, que foi a preparação de um banner. Eu sei que não parece muito, eu podia ter colocado uma fotinha aqui, mas, bom, eles prepararam um banner, né, arrumaram alguns alunos, uns voluntários para preparar um banner para cada capítulo do SIGCAI para ser exposto durante a CAI, né, e aí eu ajudei a pessoa lá, o designer, né, do banner, a gente fez o banner e aí ficou exposto lá, né, e aí como eu não estava no evento, eu tive que pedir uma pessoa que estava no evento para trazer para mim, até hoje eu tenho esse banner, né, então assim, eu tenho um carinho por esse banner, você não tem ideia, porque eu ajudei a fazer, eu queria muito estar lá, né, para poder mostrar, mas não pude ir, Marília também não pôde ir, e eu recebi esse banner, foi muito engraçado, gente, porque quem trouxe, eu tinha pedido para uma colega minha, a Juliana, né, que mora lá no Rio, trazer. Eu falei, leva para o Brasil, depois eu vejo como é que chega em Quixadá, né? E aí ela não conseguiu, aí acabou quem trouxe o banner foi a Simone, que ela estava lá no evento, né? A bichinha muito generosa. Enfim, a Juliana foi pegar o banner, aí a Simone foi que trouxe no avião, e a Simone tinha um aluno que tinha vindo da UFC de Quixadá, o Raul, que foi meu aluno de EHC. E aí o Raul, quando veio nas férias para Quixadá, trouxe o banner. Então foi toda uma história, por isso que eu acho que eu tenho esse carinho por esse banner. E uma coisa muito legal, de novo, enfim, comentário aqui, né? No ano passado, né, no começo do ano, não sei se vocês lembram, em maio, teve uma grande manifestação, né, sobre de protesto contra os cortes na educação e tudo mais, né, foi na época da balbúrdia, lembram? E aí a gente aqui em Quixadá fez uma manifestação na praça, né, em que essa manifestação foi a gente encher a praça de coisas que a gente fazia, né, meio que uma exposição ao ar livre, assim, e o banner do BRCAI estava lá, né, toda orgulhosa, levei, botei lá e fiquei lá explicando o que era BRCAI, e foi muito bacana, né, para, enfim, mostrar o que é que significa balbúrdia na universidade, né, tá? Enfim, então foram vários eventos, né, eu queria ter feito mais, né, lógico, a gente sempre quer, mas foi num período que eu engravidei, depois a Marília engravidou, né, esse negócio de mulher, tá vendo, maternidade, né, então, enfim, eu acho que poderia ter feito mais coisas, uma coisa que eu acho que dava para eu ter feito, que eu não fiz, ou não fiz muito bem, foi divulgar esse monte de apoio financeiro, sabe, assim, acho que era para ter espalhado mais, ó, gente, vamos fazer aqui um evento, vamos fazer ó, alunos, tá aqui, submetam para vocês participarem do evento e tal. Acho que isso poderia ter sido feito de uma forma mais intensa, né? Pronto, então, enfim, já estou entrando aqui nos desafios, né? Comunicação, certo? Logicamente é tudo em inglês, né? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, você tem que falar com os coordenadores lá, tudo em inglês, não que isso seja exatamente um problema, mas de qualquer forma não é uma coisa de eu ir lá no WhatsApp e tirar uma dúvida, né, com a pessoa. Uma coisa boa é que a gente de EHC no Brasil é todo mundo muito legal. Olha o nosso sorriso, né? Todo mundo muito simpático. Então, por exemplo, no começo eu tinha muitas dúvidas. Beth, ligava para ela, mandava o WhatsApp. Beth, me ajuda, relatório, não sei o que, não estou sabendo como é que faz, me ajuda aqui. Ela sempre foi muito solícita e tudo mais, né? Eu estou tentando fazer isso também, né? As meninas aí sabem a minha disposição em ajudar. E aí, no começo, a comunicação era toda por e-mail, né? Então, você tinha que mandar e-mail para essas pessoas. Os coordenadores, né, dos capítulos locais sempre foram muito educados, né? Muito, enfim, tiram todas as dúvidas. E eles também sempre cobram, né? Vamos dizer assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, então a gente está sempre recebendo lembretes, né? Ó, você tem que entregar o relatório até tal dia, né?
ou os membros, a lista de membros está desatualizada, então eles ajudam muito nisso. Mas, de qualquer forma, eu confesso que eu acho que eu não consegui me comunicar muito bem com a SIGCAI, né, eu acho. E isso eu tenho sentido que tem mudado. Eu não vou saber direito o mês, mas no ano passado mudou a gestão, não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão que a nova coordenadora, que é a Eunice Sari, ela, logo quando ela começou a aparecer muitas coisas. Então, uma coisa meio óbvia, né? Mas ela criou um grupo no Slack, né? Que a Soraya começou comentando. Isso é novidade. Eu cheguei a participar, sei lá, um mês e pouco só desse grupo, porque já estava no fim da minha gestão, né? Então, a ideia desse grupo é todos os coordenadores comentarem sobre os seus próprios locais. Então, vejam, é uma comunicação direta, né? Não é mais e-mail, assim, né? As pessoas divulgam muitos eventos e tal. E ela fez várias iniciativas, só nesse períodozinho do ano passado para cá, né, que foi o tempo que eu vi, né. Então, ela fez algumas enquetes, né, tipo, como é que a SIGCAI pode ajudar financeiramente aos capítulos. Eu fui lá e disse tudo, gente, eu falei, relatei tudo, ó, dinheiro para isso, precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para isso outro, né, porque já justamente a pesquisa era sobre financiamento, né, sobre dinheiro. Ela tem tentado levantar histórias, né? Tipo, se vocês têm algum caso para contar de sucesso, de alguma coisa assim, relatem para a gente, né? Para a gente conhecer, divulgar, certo? Enfim, então eu tenho a impressão que essa comunicação tá melhorando, né? Bem na linha do que a Soraya comentou no começo de tentar realmente estimular essa atuação dos capítulos locais, né? E com a comunidade, é isso que eu falei, né? Eu acho que é difícil você falar, apesar de que IHC no Brasil todo mundo é muito conhecido. Não sei se os mais novos concordam, mas pelo menos os mais velhos, a gente se conhece, né? E é uma comunicação que flui muito bem. Então, na verdade, não precisa nem de muito esforço, né? O pessoal se conhece, então dá para trabalhar bastante essa comunicação com a comunidade, né? Gestão, basicamente, acompanhar os membros, né, isso não é fácil, porque, basicamente, a gente tem uma interface administrativa do capítulo e a gente tem uma lista de pessoas lá, né, e tem muitas pessoas que a gente conhece, que sabe que são da comunidade, que são membros, mas tem outras pessoas que não. Então, uma sugestão que eu tinha dado até para as meninas era de atualizar essa lista, né? Atualizar é colocar pessoas que não estão lá realmente e tirar quem não queira mais participar dessa listagem, né? Porque essa lista é o que conta no final para aqueles números na SIGCAI, né? E eu sei que as meninas já estão fazendo isso. Eu vou até no final disponibilizar o linkzinho para o formulário que elas estão coletando esses novos membros, né? O relatório anual, né? Então também é um desafio de gestão, mas não é uma coisa tão complicada. Basicamente, você precisa registrar as atividades que você faz, né? Para mim, que sou uma pessoa meio desorganizada, eu sempre acabava atrasando, né? Mas eu já vi lá, por exemplo, que esse evento de hoje, que ele vai contar, já está registrado lá, né? Então, parabéns aí para as meninas que estão deixando a agenda atualizada, né? E editais e prazos, né? Se ligar das datas, né? De até quando você pode pedir coisas, até quando você pode solicitar, e até quando você pode submeter relatório, essas coisas, né? Eventos, né? Eu acho importante ter reuniões do capítulo, né? Eu confesso que eu não fiz muitas, às vezes que eu precisei conversar com a Marília e com o Eurico foi muito informal, foi muito assim, por demanda, né? Então, a gente não chegou a ter, as reuniões do capítulo aconteciam no evento, no IHC, graças a Deus, né, que tinha um evento que ali a gente podia juntar todo mundo, né? E eventos locais, né? Os eventos locais eu acho até que a gente fez bastante, mas realmente ter eventos organizados pelo capítulo, né? Então, o BRK está promovendo, por exemplo, esse webinar agora é um desses eventos desse tipo, que eu acho que dá para ter bastante, tá bom? E aí, sugestões, né? Estar atento às comunicações, certo? Então, assim, a gente precisa estar de olho. Às vezes a gente vê aquele monte de e-mail, né? Eles mandam muita coisa e você meio que não liga, não lê direito, mas é importante saber o que está acontecendo. De novo, eu acho que isso está melhorando com esse grupo do Slack, talvez outras iniciativas da SIGCAI. Manter a lista de membros atualizada, eu acho que isso é importante, né? Trabalhar em equipe, isso aqui é mais uma crítica para mim, eu tenho uma característica de centralizar muito as coisas, né? Tipo assim, eu consigo fazer, então deixa que eu faço, né? E aí eu sei que as meninas, né, estão trabalhando de forma mais integrada, então isso é bom, né? Então se dividam, né? Dividam os esforços. Solicitar apoio a SIGCAI. Isso aqui, gente, a Beth tinha me falado no dia que ela me convidou. Ela diz, olha, mesmo que não
que não tenha nada assim, você não receba nada, né? A gente não recebe salário, não recebe nada, pede apoio, né? Ó, tô fazendo esse evento, tô pensando em fazer tal coisa, um curso, tal. Pede, né? Que foi, e até apareceu na época, essa ajuda para ir até a CAI para participar da reunião, né? Buscar proximidade com outros capítulos, isso foi uma coisa que eu não consegui fazer, né? Então, eu acho que é uma coisa boa, de novo, para mais como troca de experiência, de ser capítulo local, né, do que necessariamente de pesquisa ou de temas, né? Então, buscar essas pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Eu acredito que o grupo do Slack deve estar ajudando, né, nessa direção também. O principal objetivo, que isso eu acho que a gente faz muito bem, que é difundir a área de HC no Brasil, né? Esse é o nosso objetivo maior no BRCAI. Então, continuar com esse tipo de iniciativa, um webinar como esse, né? Vamos tentar fazer mais vezes, né? Não precisa ser, sei lá, toda semana, mas promover esse tipo de evento e divulgar. E buscar essa visibilidade internacional. Por exemplo, uma coisa muito fácil, duas formas fáceis, eu acho. Uma é solicitar essa participação na revista Interactions. A revista Interactions ela tem muita visibilidade, né? E não é complicado você chegar lá e dizer, eu quero, tá aqui, eu tenho essa notícia aqui para comunicar, eu tenho essa coisa para falar. E aí, isso acontece, porque tem a coluna fixa, né? A Interactions é uma revista trimestral, eu acho, a cada 3 meses. Então, em algum momento, pode ser que saia a sua matéria lá. A outra é essa que a Eunice está fazendo, que é coletar histórias, né? Você pode ficar sempre divulgando coisas que aparecem no site da SIGCAI. Não é uma publicação, lógico, mas é uma divulgação, né? Então, é possível trabalhar a divulgação dos eventos junto com a SIGCAI. Inclusive, colocando lá, a gente pode colocar o nosso evento no calendáriozinho deles lá, né? Do SIGCAI, de eventos do SIGCAI. E aí, em relação à comunidade, gente, se associar, né, ao BRCAI. Não tem nenhum custo, vocês não precisam pagar para participar do BRCAI, apesar de que você pode se associar ao SIGCAI e à CM, se você quiser, né? Interagir, participar, divulgar, compartilhar, tudo isso. Apoiar, né? Então, a gente apoia a BRCAI participando desses eventos e divulgando. E solicitar apoio também, né? Então, de repente, tem algum aluno, algum grupo de alunos interessado em promover algum tipo de evento, né? E evento, gente, pode ser qualquer coisa, pode ser uma oficina, pode ser um minicurso, pode ser hackathon. Hackathon está muito na moda, tem muitos capítulos que promovem competições estudantis e tudo mais. Então, os alunos podem também, se não existe um capítulo de estudante, você pode contar com o BRCAI para pensar nesse tipo de iniciativa, certo? E aí eu estou acabando. Pronto, e aqui para fazer parte do SIGCAI, eu sei que os links estão muito ruins, mas eu quis colocar o link inteiro, porque eu não sei se vocês vão querer copiar, mas não sei se essa apresentação ficar disponível depois. As meninas estão de parabéns, elas conseguiram criar rapidamente um site, né? Tá pronto, tá no ar. Então lá explica tudo o que é que significa o BRCAI, né? Quais são os objetivos do capítulo, como você pode participar. Lá tem também um link, no site tem um link para o formulário para associação, né? Basta preencher que você vai constar na lista de membros do BRCAI, né? E aí você vai poder receber informativos, né? Receber essas coisas que eu falei sobre financiamento, né? Divulgação dessas coisas, né? O Facebook tem um grupo no Facebook, uma página no Twitter e uma página no Instagram, tá? Então, quem é de Facebook vai para o Facebook, quem é de Twitter vai para o Twitter, quem é de todos vai para todos, né? Fica aí a sugestão, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada. Desculpa, eu acho que eu falei demais. Eu não ensaiei, normalmente eu ensaio, tá? Mas eu fiquei à vontade aqui falando. Bom, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Muito obrigada, Ingrid. Nossa, adorei. Adorei o jeito que você fala, sua animação e tudo. Obrigada. Pessoal, alguma pergunta dos participantes aí? Ingrid, eu queria saber, assim, quando a gente vai fazer o evento e como que a gente faz para oficializar que isso pode ser alguma coisa da BRCAI, assim? Pois é, eu descobri um documentozinho chamado, eu não sei, Chapter in a Box, uma coisa assim, né? Mas, basicamente, qualquer evento que vocês promovam, você pode dizer que é apoiado, né? Você pode, inclusive, tem uma logozinha própria para dizer isso aqui é um evento
do chapter, tem uma logozinha ACM Chapter, que você pode colocar. Os que são patrocinados, inclusive eu não sabia disso, os que são patrocinados é que você pode colocar a logo da CICAI, né? Mas, basicamente, se está no seu relatório, lá no sistema, você cadastra, né, os eventos, isso já é oficial, né? Você já pode. Lá tem, você vai dizer a data, você vai colocar um link e tal. O que você pode fazer também, que eu nunca fiz, é solicitar a divulgação desses eventos, né? Na interface que eles têm lá, eles têm um calendáriozinho lá de eventos, eu acho que isso não é pego automaticamente, né? Então você pode solicitar. Eu não vi muito bem como é que é o procedimento, mas assim, gente, é só perguntar para a Eunice, pode mandar um e-mail lá para o Local Activities, né? E eu acho que não é tão complicado, certo? Alguém está falando alguma coisa? A lista de links. Eu posso copiar sim. no chat? Eu ia te pedir, Ingrid, para você disponibilizar seus slides para a gente colocar na página. Ótimo, pronto, fica lá na página, já Eu não só sei baixar. se o Edson está na lista do IHC, a gente mandou um e-mail lá convidando, né, para essa palestra, lá tem todos os links dos nossos canais de comunicação também. Certo. É isso, Camila, então não é tão complicado não, sabe? Acho que é só, depois que você faz a primeira vez, deve ter, né, o jeito de fazer, enfim, as próximas, tá? Acho que é uma maneira da gente também divulgar e outras pessoas da nossa comunidade também ficar sabendo e fazer, né? Já que a gente tem essa oportunidade, acho que é importante. Eu particularmente não sabia. Aliás, a sua fala para mim foi esclarecedora em vários aspectos, porque eu desconhecia muitos dos pontos, muitas das oportunidades que são oferecidas aí, né, pelo capítulo. Então, para mim foi fantástico. E aí, gente, falinha para os alunos, né? A gente só tem um capítulo do Sigikai no Brasil, né? E eu acho até que não precisa ter mais, assim, não que a gente queira monopolizar, mas eu acho que não tem problema ser só um, mas assim, o de estudantes, né, imagina se a gente tivesse vários de estudantes em várias universidades, né, então fiquem à vontade para criar. Eu não sei muito bem como é que é o trâmite, eu não sei se por exemplo, o aluno cria e depois que ele se forma, eu não sei como é que funciona, mas fica um convite, né, de criar esses capítulos de estudante, certo? Ou simplesmente realmente participar do BRK e se envolver, né? Solicitar, o Marcelo está me ouvindo, ele está aí, o Marcelo é um aluno maravilhoso que eu tenho aqui no campus, ele é muito engajado, ele vive fazendo evento, vive fazendo oficina, ele é muito ligado em acessibilidade, então, por exemplo, Marcelo, né, ele pode chegar, professora, eu gostei muito, vamos fazer, vamos fazer, não sei, uma oficina de Arduino, sei lá o quê, e aí envolve a BRK, né? Então, envolver envolver significa apenas apoiar. Então, assim, apoiar a gente sempre apoia. Pode divulgar no site, pode ajudar, né, na promoção. E, dependendo do que seja o evento, pode, inclusive, solicitar apoio financeiro, né, se for o caso. Certo? Eu vejo no grupo do Slack que os BRKs, capítulos que são coordenados por alunos, são muito mais empolgados do que os profissionais. Talvez eles tenham mais tempo, não sei. Mas verdade. Eles são muito participativos. Marcelo, se você estiver interessado, vamos conversar, a gente descobre como fazer isso, né? Que uma coisa que eu não falei aqui, mas, gente, o tempo realmente, sabe? Em muitos momentos, nesses 4 anos, eu fiquei, meu Deus, eu tô muito afastada do BRK, meu Deus, você se sente culpada por não estar dando aquela assistência que você gostaria. Mas, realmente, o tempo querendo ou não, é uma atividade voluntária, né? Não que seja uma atividade secundária, mas assim, você tem outras coisas para fazer, né? E aí foi o que eu sugeri aqui. Se a gente consegue dividir mais, né? Tá mais com os nossos colegas, os membros, né? Então, enfim, né? Então dá trabalho, né? É aquela coisa, o trabalho é você que dimensiona. Você pode ter nenhum trabalho e você pode ter muito trabalho. Vai depender da sua disponibilidade, do seu tempo, do seu interesse, da sua rede de apoio, né? Sim. Uma coisa aqui que o Edson falou para divulgar o do Slack. Esse do Slack são só para officers do capítulo, então não dá para divulgar. Mas a gente tem o Slack do LAIC, que é o IHC na América Latina, que o pessoal está fazendo também eventos e dialogando muito sobre diversos temas da área de IHC lá. Esse eu posso divulgar para vocês. E uma outra coisa que surgiu não, eu tenho percebido no Slack do SICAI,
é que vários países da Ásia, da Índia, estão fazendo palestras em inglês. Então, muita gente consegue participar, né? Por exemplo, métodos de pesquisa em HC, mas é em inglês. Então, todo o mundo pode acessar, né? Isso é uma coisa que a gente não faz muito no Brasil. A gente só quer falar em português, né? E aí, a América Latina não é acessível para eles, porque eles não conseguem entender português. Então, talvez a gente tentar fazer alguns, se a gente continuar, e a intenção é continuar com esses webinars, né? Tentar que os corajosos façam apresentações em inglês também. Mas aí, por outro lado, os nossos alunos talvez não fosse tão acessível, né? Principalmente para graduação, né? Eu acho que tem os dois públicos, né? Assim, acho que o BRK tem essa função de levar IHC para todo lugar do Brasil, vamos dizer assim. Aí eu acho que teria que ser em português, mas eu acho que também é importante a visibilidade internacional, né? E aí, nesse ponto, poderia sim ter alguns eventos maiores, talvez, de ter essa apresentação em inglês, né? Acho que o Edson põe uma questão importante aí também pensei alinhado contigo, Edson. A gente pode oferecer em português para poder abranger mais os nossos alunos e ter uma legenda, Soraya, que a gente aprendeu recentemente a fazer, uma legenda em outro idioma, né, no inglês, para estar mais acessível. E a gente pode colocar um título em inglês. Sim, e também pode ser algo assim como a Ingrid falou, né? Por exemplo, algumas apresentações, né, que são mais de informações locais ou, não sei, trabalhos mais regionais, não sei, em português, e apresentações que talvez tivessem um enfoque, assim, mais internacional, né, por exemplo, algo mais global, que fosse interessante para um grupo maior de pessoas em inglês, não sei. Mas eu queria aproveitar para, bom, primeiro agradecer muitíssimo a Ingrid ter aceito apresentar para a gente, inaugurar o nosso webinar do BRK. Nossa, foi maravilhoso, e se você puder disponibilizar os slides, a gente agradece muito. Mas eu queria... Eu disse compartilhar a tela, alguém falou para descompartilhar a tela. Que a Camila divulgasse para a gente o próximo webinar, que a gente já está engatilhado aí com outro tema, para dar continuidade. Você pode falar, Camila? Posso, só abrir aqui o material. Então, deixa eu me mostrar de novo. Então, Ingrid, eu também agradeço aí, como a Soraya, e aproveito para dizer para vocês, para os alunos que estão aí, que o nosso próximo webinar, daqui a 15 dias, nesse mesmo horário, vai ser com a Thalita Pagani, né? A Thalita, ela é uma especialista da nossa comunidade nos aspectos de acessibilidade. A Thalita tem feito um trabalho há muitos anos sobre como desenvolver soluções computacionais acessíveis, sobretudo para usuários autistas, e a Thalita tem como produto da dissertação de mestrado dela um livro. Esse livro conta sobre diretrizes que ela nomeou de Gaia, com relação a diretrizes mesmo para o público, para desenvolver de forma acessível para o público autista. Então, a Thalita vem daqui a 15 dias conversar conosco, apresentar o livro dela e explicar como a dissertação evoluiu e chegou no livro, né? Como que ela conseguiu percorrer isso daí. Então, eu acho Vai ser na sexta também? Isso, na sexta, dia 3 de julho, às 10 horas. Então, chamem seus alunos, acho que é importante dar visibilidade ao trabalho dela, porque ela tem ganhado também visibilidade nacional e internacional, ela é engajada em várias causas, ela é atuante na área de acessibilidade, e aí, apesar da gente falar bastante sobre acessibilidade nos nossos eventos, né, e na nossa comunidade, isso ainda é pouco praticado.
né? Então, na prática, isso ainda não acontece de maneira efetiva. Então, acho importante a gente convidar os nossos alunos para poder conhecer e saber um pouco mais. Ela vai falar geral e ela vai falar das diretrizes voltadas aí para o público autista, tá? Então, o nosso próximo webinar já está agendado aí dia 3 de julho com a Thalita Pagani. Obrigada, Camila. Eu queria chamar agora a Marcele para divulgar nosso concurso da logomarca do BRK, por favor. Você pode falar, Marcele? Oi, tá me ouvindo? Oi, Marcele. Ei, Marcele, eu ia até colocar aquele mapinha do Brasil, aí eu falei, eu sabia que era temporário, né? Eu falei, não vou deixar sem, para não colocar a logo, deixar para colocar só a logo verdadeira, né? Sim, conta aí. A que tá agora é temporária, né? Então, a gente tá lançando hoje, acho que a gente vai colocar daqui a pouco o edital no site, já estava pronto, o concurso da logomarca do BRK, né? Agradeço também a Ingrid por ter ajudado aí com o texto do edital da logomarca da CI. Então, a gente está propondo que qualquer pessoa, aluno, profissional, interessado em colaborar com o HC e com o BRK, participe criando a logomarca oficial do BRK. E a gente está planejando um prêmio de R$ 1.000 para incentivar os nossos alunos aí a participarem. Quem está aí assistindo ao vivo, divulgue, avise os coleguinhas. Então, tomara que dê bastante gente, bora atrair o pessoal para a gente construir um design bem bonito para a nossa logomarca. Vai estar aberto, se eu não me engano, até o dia 2 de setembro, né? E aí a gente quer lançar o resultado no dia 2 de outubro. Acho que é isso. Obrigada, eu vou complementar Marcele, dizendo que a Thalita também não cedeu os livros para poder a gente premiar as pessoas que ganharem aí o concurso, né? Então, o livro dela com o Gaia, as diretrizes para acessibilidade em soluções para autistas, em geral, né? E também para autistas ela nos cedeu alguns exemplares para poder a gente premiar aí quem ganhar. Isso mesmo. Legal, legal. Obrigada, meninas. Então tá, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém que está aí mais? Ou alguma outra informação que a gente esqueceu? Uma foto? Liga a câmera aí, Jean e Felipe, quem mais está aí? Cíntia, Edson, Marcelo, todo mundo que tiver aí, vamos tirar uma fotinha. Você tira, Camila? Acho que a Marcela é melhor, mais sabida. Fala Vamos, gente, não se intimidem. Tem que avisar, hein? Meu Deus. Avisar para fazer o sorriso. Deu? Eu não sei se está tirando. Está tirando, Marcela, a foto? Marcela, avisa para a gente se ajeitar. Fala assim, ó. E travou a Ingrid. Gente, o que está acontecendo com o povo da Bahia aí? Tá tudo barbudo, o Felipe e o Jean? Tá na moda? Visual quarentena. Ah, entendi. Verdade. Ingrid voltou. Já tirou, Ingrid. Marcele? Não, a Ingrid voltou agora. Com certeza. Nós nos fizemos amanhã na live. Muito obrigada por ter nos visitado aqui, viu? Um beijo grande para vocês, para todo mundo. Eu caí na hora da foto, desculpem. Isso, voltou. Vamos lá. Podemos? Marcelo, 1, 2, 3, valendo? Marcelo, dá feedback. Ela se nega a dar o feedback. Eu acho que já deu, né? Já congelou aqui. Muito bem, gente. Obrigada. Obrigadão, gente.
Foi demais, adorei. Obrigada também pelo convite, foi ótimo conversar com vocês. Contem comigo sempre, tá? Obrigada. E, gente, bora, enfim, fortalecer o RK, tá bom? Sim, sim. Tchau, eu vou gente. tomar café da manhã agora e vocês vão almoçar, né? Um beijo. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais.